Então, nesse vídeo eu trago o segundo capítulo do meu livro Caminhos, Estradas e Rodovias em Santa Catarina. A Estrada Mata, seguindo as pegadas das tropas. Um trecho desse longo percurso entre Viamão a Sorocaba. Partindo de Ponte Alta, seguindo até Santa Cecília, parando em Papanduvas, depois seguindo para Mafra, percorrendo então um trecho das pegadas das tropas. No final do vídeo, eu explico o que ocorreu depois, quando essa estrada não foi mais sendo utilizada pelas tropas e foi dado outros usos para a Estrada da Mata. Ligação entre comunidades locais, entre fazendas, né? Por exemplo, a construção da estrada entre Rio Negro e a colônia Lucena em 1895. Foram sendo dados outros usos, então, para as estradas locais. Santa Cecília, Lages, Santa Cecília, Monte Castelo. Eu explico então como ela vai entrar nos planos nacionais rodoviários. Estou aqui em Ponte Alta, nas margens da BR-116, onde eu vou começar a minha jornada pela Estrada da Mata. O que foi a Estrada da Mata? A Estrada da Mata foi um trecho do longo caminho Viamão a Sorocaba, que levava as tropas de Rio Grande do Sul até as feiras de Sorocaba. Por isso o título do meu artigo, Estrada da Mata, nas pegadas das tropas. Bom, esse trecho ele começa mais ou menos por aqui, Ponte Alta, Santa Cecília, e segue até Rio Negro e Lapa, no Paraná. Porque quando as tropas passavam pelo passo de Santa Vitória, no Rio Pelotas, Rio Grande do Sul, entrava nos campos abertos, na Coxilha Rica em Lages, depois seguia até aqui, um caminho relativamente fácil. Depois chegava aqui, a mata se fechava e tornava o caminho muito difícil. Esse caminho foi aberto em 1829. O caminho das tropas já desde 1730, 1740 já tinha esse caminho, mas como ele foi feito melhoramentos para dar melhores condições para a passagem das tropas, foi a partir de 1829 a primeira obra de melhorias nessa estrada. Depois o governo do Paraná, o governo de São Paulo, primeiro da província, depois o governo do Paraná e Santa Catarina fizeram investimento porque aqui era o grande fluxo das tropas. Bom, o que restou desse caminho difícil, né? Esse caminho foi se perdendo ao longo do tempo em função do fim das feiras de Sorocaba, né? Com as ferrovias, né? A modernidade veio pelas ferrovias, então ficou difícil identificar. Estamos caminhando hoje, trafegando hoje pela BR-116, talvez, né, seja mais ou menos possível falar, estou no caminho das tropas, estou no caminho da Estrada da Mata. Bom, numa perspectiva assim do alto, né, aproximando o Google, é mais ou menos isso, mas não é bem assim. Esses caminhos foram se fechando cada vez mais, depois foram abertas estradas municipais, o governo estadual abriu uma estrada ligando o município ao outro. Mas eu tenho aqui em mãos, né, um livro, nada mais, nada menos, Capistano de Abreu, Caminhos Antigos e Povoado no Brasil. Eu não vou ler um trecho, mas eu vou dizer que tem um pouco a ver essa história, né, que o Capistano de Abreu vai falando, a ligação entre caminhos e povoamento. É um pouco disso, né? Não sei quem determina quem, múltiplas determinações, o caminho vai interferindo, definindo o povoamento vai também consolidando o caminho. Quando vai abrindo caminhos e vai se povoando, esse povoamento, as pessoas que moram em torno das estradas também vão fazendo melhorias na estrada, então um vai determinando o outro. Então, por isso que é caminhos e povoamentos. Então, tu vai fazendo os caminhos e fazendo o povoamento, né? Os vários povoamentos, né? A Estrada Viamão a Sorocaba foi isso, né? Lages, Curitibanos, né? Rio Negro, Lapa e o Rio Grande do Sul, Vacaria, são resultados deste caminho, desse percurso. Portanto, caminhos e povoamento. A BR-116, ó, atrás de mim, um trecho do caminho da Estrada da Mata. Será que é? Eu acho que é. Né? Olha só o movimento intenso da 116, como todos sabem. Lá estão passando as tropas.
Tropas de quê? Os caminhões são os tropeiros de hoje. Estou aqui em Santa Cecília, nas margens da BR-116, ou também nas margens do caminho das tropas, Viamão-Sorocaba, na Estrada da Mata, o trecho da Estrada da Mata. Aqui em Santa Cecília, o governo catarinense instalou um registro, um posto para a cobrança de impostos dos animais que passavam em Santa Catarina. Porque do Rio Grande do Sul, o posto registro ficava na passagem do Rio Pelotas, né, no chamado Santa Vitória. Em Santa Catarina era aqui, hoje Santa Cecília. Paraná, antes de São Paulo, e em Rio Negro. Então, sempre havia essa tentativa de fugir dos registros, dos postos de cobragem de impostos, os tropeiros. Por isso que criaram um caminho de missões a Palmas, né? Por isso que tentaram outros caminhos, para escapar da cobrança dos tributos. Ou seja, já falei isso várias vezes, a sonegação é multissecular. Os caras sempre dão um jeitinho para burlar, para fugir da cobrança de impostos. E eu vou aqui ler uma reflexão sobre o Adam Smith, né, o clássico dos economistas da riqueza das nações. O Adam Smith, quando ele vai falar no capítulo 5 sobre as funções do soberano, a primeira a justiça, depois a segurança, né, que ele vai dizer sobretudo justiça, que o Estado tem que assumir, e segurança, porque tinha que acabar com os milicianos, né? No Estado tem que ter um exército profissional, uma justiça profissional. Então ele fala também, uma das funções do soberano era investimento em algumas obras públicas, ele fala canais, fala também estradas, algumas pontes, e em estradas ele faz uma comparação das estradas da França, das estradas reais, das estradas dos caminhos, dos correios da França. Ele vai falar que uma estrada eram muito boas, de boa qualidade, e as estradas da Inglaterra eram estradas muito ruins. Ou seja, né, um complexo vira-lata inglês em relação aos franceses, né? Então, o Adam Smith fala um trecho muito interessante, e ele vai dizer o seguinte: na Grã-Bretanha, em muitos casos, se têm levado queixas muito justas contra os abusos cometidos pelos encarregados na administração desses pedágios. Tem-se afirmado que em muitos postos de pedágio o dinheiro recolhido representa mais do que o dobro do necessário para a execução mais perfeita do trabalho, o qual, no entanto, muitas vezes é executado de modo mais displicente possível e frequentemente nem chega a ser executado. Por quê? Porque na Inglaterra os pedágios eram privados. Então ele fala que havia uma cobrança injusta pelos pedágios, porque os pedágios eram privados. Então ele fala que os pedágios tinham que ser assumidos pelo Estado, não poderia ser cobrança de pedágio, porque eles cobravam muito além daquilo que era necessário. Aqui então, em Santa Cecília, era o nosso pedágio do governo da província que cobrava dos animais que passavam na Estrada da Mata, um trecho desse longo percurso do caminho de Viamão-Sorocaba. Estrada da Mata, seguindo as pegadas das tropas, aqui em Papanduvas. Eu estou aqui em Papanduva, ao lado da igreja matriz da cidade, e vou começar então um trecho da Estrada da Mata pelo interior. Eu vim de Santa Cecília, não parei em Monte Castelo pela BR-116, agora eu vou pelo interior, pelo trecho de estrada de chão, que é aquilo que é identificado como a Estrada da Mata, aberta lá em 1829. Esse trecho está identificado nesse livro aqui publicado, O Caminho das Tropas, que é organizado por vários autores, mas aqui da região, confesso que acho que deve ser o Sérgio Sartori e o Sandro César Moreira, que identificaram o caminho da Estrada da Mata, o caminho das tropas. Então, partindo aqui de Papanduva em direção a Mafra, pelo interior, aonde passava a Estrada da Mata. Aqui também de Papanduvas vinha tropas aqui da região do interior de Santa Terezinha. Mas essa era uma outra época, o do século XX, seguia até Itaiópolis. Então, eu estou aqui numa estrada que segue para o interior de Papanduvas. Não é o caminho da mata, mas por essas estradas aqui, seguramente vinham os tropeiros, que vinham de Lages, e o que seguiu aqui de Rio Negro em direção a Lages.
Durante boa parte do século XX, esses caminhos foram utilizados. Então aqui segue para Santa Terezinha, por exemplo, que é longe, é bem longe. Então, estou aqui na Estrada da Mata, realmente uma mata densa e fechada. Por aqui caminhavam as tropas, vindo de Papanduvas em direção a Mafra. Eu estou aqui na comunidade de Augusta Vitória, na Estrada da Mata. E aqui tem uma placa interessante, eu já tinha fotografado essa placa aqui há um tempo atrás, quando eu estive em Papanduva. E pontua o caminho da Estrada da Mata. E aqui faz uma alusão, um texto, à descoberta do caminho, né, por Cristóvão Pereira de Abreu, em 1735, que é a Viamão a Sorocaba. Né, e passa por aqui. Aqui temos Estiva, que já passamos, Augusta Vitória, que é aqui, depois Avencal do Santinho, Bela Vista, Butiá do Brás, São Lourenço, já está chegando em Mafra e Restinga, que é um bairro de Mafra. Então aqui a Augusta Vitória, segundo a lenda, duas irmãs que recebiam muito bem os tropeiros que por aqui passavam na Estrada da Mata. Seguindo as pegadas das tropas na Estrada da Mata, chegamos então na comunidade de Avencal do Saltinho, interior de Mafra. Então, nas margens do Rio Negro, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, ou entre as duas cidades, Mafra e Rio Negro, eu termino minha jornada pela Estrada da Mata. Aqui, a Estrada da Mata ela seguia até Lapa, onde os campos se abriam e a dificuldade era bem menor. Então, que usos foram sendo dados pela Estrada da Mata, abandonada pelos tropeiros? Então temos que pensar a Estrada da Mata, o caminho Viamão-Sorocaba, nos planos rodoviários nacionais. Em 1927 foi criada a Comissão de Estradas e Rodagens Federais, que apresentou um plano tracejando alguns longos percursos de rodovias em Santa Catarina, que pode ser acompanhado nesse mapa. A ligação entre São Paulo e Porto Alegre, passando por Curitiba, Lages, por cima da serra, foi definida como a linha do interior. Mas esse plano não foi executado em seguida. Em 1934, Vargas aprovou o primeiro Plano Nacional de Viação, que reforçava o caráter ferroviário, mas abria a possibilidade de combinação de estradas de rodagem com a navegação. Em 1937 foi criado o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, o DNR, que apresentou um primeiro plano mais organizado sobre o sistema viário brasileiro. E nesse plano, o caminho entre Curitiba e Porto Alegre estava definido, passando por Lages. Porém, partia de Curitiba até São Bento do Sul, seguindo para Taió e Lages, abandonando o percurso por Rio Negro. Em 1944 foi aprovado esse plano e criado o Fundo Nacional Rodoviário e logo em seguida então começaram as obras da ligação entre Curitiba a Porto Alegre, denominada como Rodovia Getúlio Vargas. Na verdade, a Rodovia Getúlio Vargas ia ligando todo do sul ao norte do país. Era hoje mais ou menos que é a BR-116. As obras começaram e assim que estava saindo de Curitiba, ficou definido que não iria mais passar por São Bento, mas sim por Rio Negro, hoje, o atual percurso a 116. Foram divididos em dois trechos. O primeiro era entre Curitiba e Santa Cecília, sob a responsabilidade do DNR. O segundo entre Santa Cecília e Lages, sob a responsabilidade do 2º Batalhão Rodoviário, que estava sediado em Lages. Ao todo, eram 365 quilômetros e em 1949 já estavam abertos 289 quilômetros, sendo que de revestimento asfáltico a ligação entre Curitiba e Rio Negro já estava concluída, com 111 quilômetros.
Eu tenho umas fotos do relatório do DNR dos anos 40 que traz a construção e abertura da estrada Getúlio Vargas. No plano de 44, a denominação era Rodovia Getúlio Vargas. Porém, quando foi apresentada a nova proposta de plano rodoviário em 51, aprovada em 56, passou-se a chamar BR-2. Em 64, no segundo Plano Nacional de Viação, passou-se a chamar BR-116. O trecho entre Curitiba e Lages foi inaugurado no dia 6 de agosto de 1959, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. No mesmo dia, inaugurou em Curitiba e em Lages. Um pouco antes, no dia 17 de abril de 59, o trecho entre Porto Alegre e Caxias do Sul já havia sido inaugurado. Por fim, em 62, então foi entregue as obras entre Vacaria e Lages, concluindo toda a pavimentação da 116 entre Curitiba e Porto Alegre, passando por Rio Negro e Lages e Vacarias. Eu vou ler aqui um último parágrafo do meu artigo sobre a Estrada da Mata. É curioso e interessante. Com a entrega das obras em 1962, era possível fazer os 707 quilômetros entre Curitiba e Porto Alegre, por cima da serra, por vias totalmente asfaltadas em aproximadamente 10 horas. 10 horas era o tempo gasto pelos tropeiros em 2 ou 3 quilômetros nos difíceis trechos da Estrada da Mata.